Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais um episódio de No Terrão, episódio número 12, trazendo as últimas notícias do Pittsburgh Steelers. O meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui com vocês hoje, começando já com um pedido de desculpas, que já faz um tempo que a gente não publica No Terrão de fato, desde o dia 24 de novembro. Existe uma lógica bastante simples e que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão entender bem quando falar a respeito disso, que é basicamente o calendário dos Steelers das últimas 2-3 semanas está completamente quebrado. A gente ficou sem perspectiva de quando é que seria o jogo contra o Baltimore Ravens, depois teve adiamento do jogo contra a equipe do futebol team e tudo mais. Então isso também quebra um pouco a nossa agenda de podcast, porque a gente tem que gravar pós-jogo, nem sempre vamos ter o editor disponível para publicar, como a gente vem publicando nas segundas-feiras, assim que grava o episódio já vai no ar, enfim, temos eventualmente nossos compromissos profissionais e também com outras redes de podcast, então isso acaba de fato prejudicando um pouco na nossa programação. Peço mil desculpas para vocês, a gente tenta se adaptar da melhor maneira possível ao calendário maluco da NFL, principalmente com os Steelers esse ano, mas dessas últimas 2-3 semanas foram muito loucas. Desde daquela falta de definição, quando é que seria a partida contra a equipe do Baltimore Ravens, que acabou sendo numa quarta-feira. O jogo foi adiado no dia anterior, e aí o jogo ia ser na quinta, foi pra quarta, depois jogou contra o futebol team na segunda, e aí enfrenta a Buffalo no domingo. Faz tempo que a gente não tem uma semana estruturada, tanto pro Steelers quanto pra gente, e finalmente agora a gente tá de volta com a programação normal, dá pra fazer gravação. Já saiu o podcast, episódio número 79 ontem, segunda-feira, sobre o jogo contra a equipe do Buffalo Bills. Hoje saindo no Terrão, amanhã no Terrão, quinta-feira pré-jogo e sexta-feira, se tudo permitir, mais um episódio de No Terrão para vocês. Então, como já é tradição, hoje, nas terças-feiras, falamos sobre a Throwing Tuesday, abrimos falando sobre a Throwing Tuesday, e aí o que chama a atenção, o Tony, como sempre, tirou o chapéu para o jogo, como a equipe do Buffalo Bills se portou, enfim, e destacou muito isso. Ele falou várias vezes ao longo da entrevista, como a equipe do Buffalo Bills estava jogando de uma forma muito física, de uma forma muito intensa. E a gente comentou no podcast ontem, no número 79, foi basicamente, o ponto principal foi não sei se o Steelers está cansado, é uma grande probabilidade que o time esteja muito desgastado, o time esteja muito cansado, não está tendo tempo de descanso da forma adequada para a liga, e quase ninguém fala a respeito disso. De fato, ninguém chama atenção. Assim, o Steelers no domingo estava esgotado, eu tive essa sensação, time desanimado, vários jogadores no chão, sendo empurrados facilmente. O time do Buffalo Bills montou em cima disso. O Bills jogou bem, não vou entrar muito nesse mérito e tudo mais. O Bills jogou bem, mas jogou de forma muito efetiva. Se você for ver o replay do jogo, teve aquela pick six do Big Ben, estava 9-7, mas parecia que o jogo acabou ali depois daquela pick six. O jogo por si acabou ali depois. Aí o Buffalo voltou no segundo tempo, na primeira campanha, touchdown, pronto. O time já se enterrou naquela pick six de Big Ben. O que falar sobre a primeira campanha do Bills já ser um touchdown? E aí o resto do jogo foi muito tranquilo. O Bills teve 41 jogadas no segundo tempo, o Steelers teve 19. O Bills dominou o relógio completamente. A gente mal ficou com a bola. O Bills teve uma campanha de quase 7 minutos para encerrar o jogo. Enfim, é um jogo que o Bills jogou
o básico, simples, e venceu bem, não tirando mérito do Bills, venceu bem. E o Steelers, desgastado, cansado, como não Mike Tomlin falou isso com essas palavras, mas quando ele fala, o time foi muito mais físico, que o Steelers deixa um pouco a entender isso. E quando a gente vê problemas de lesões, diversos problemas de lesões em Pittsburgh, a gente já tá... O corpo do linebacker, a gente já tá sem o Devin Bush, a gente tá sem o Bud Dupree, a gente perdeu o Robert Spillane, olha a OL, a gente perdeu o Zach Banner nessa temporada, não vou nem... o Zach Banner nessa temporada, vai, aí segunda-feira, aí domingo perde o Matt Filer, perde o Kevin Dodson, perde o Chuck Zokoroff por alguns snaps, e, putz, a preparação para a temporada já não foi da melhor maneira possível, foi tudo muito adaptado, não teve pré-temporada, não teve nada. Não foi o trabalho físico que os jogadores estão acostumados a fazer. Some isso a um fato do time que não tem bye week. Tudo isso acaba pesando muito mais do que a gente pode imaginar para esse time do Steelers, que novamente, claramente está cansado, claramente está desgastado, claramente está desanimado. A linguagem corporal, para mim, isso deixa assim... muito claro isso. O Steelers não é daquele jeito. E uma marca de Mike Tomlin é manter o espírito desse time lá em cima, mas acho que nem o Tony. O Tony mesmo, quer dizer, identifica que não tem como, entende do lado dos jogadores. O Tony é muito do lado dos seus atletas. É talvez o técnico que mais jogue do lado dos seus atletas na liga. E ele entende, ele sabe que o time está passando por essa situação delicada atualmente. Ele sabe. Depois do jogo contra o Ravens, Tony foi para a entrevista com fogo nos olhos. O time venceu aquele jogo. Foi uma pataquada, tudo bem. Ele foi com sangue nos olhos na entrevista. Juju disse que foi uma bronca homérica no vestiário. Botou o dedo na cara, joga como juniores e tudo mais. E aí quando a gente vê segundo jogo contra o Washington, o time já falta de concentração, drop atrás de drop. Mesmo jeito que foi contra o Ravens já começou isso, muito drop, começa de lesão, o time morre no segundo tempo, o time começou bem contra o Bills, começou bem o jogo contra o Bills, a defesa segurando tudo, contra o Football Team mesmo jeito, o Steelers chegou a estar ganhando por 14 pontos contra o Washington Football Team, primeiro tempo o time lá, por mais que o ataque não engrene rapidamente, a defesa está lá segurando o que der e o ataque vai do jeito que vai, né? O pior ataque da NFL vai andando do jeito que dá. Aí chega no segundo tempo, não tem quem aguente o ritmo que o time tá, sem descanso, e o jeito como o jogo está se desenrolando com um ataque inoperante, a defesa tendo que ficar em campo toda hora. Se é o segundo time que tem mais pontos na NFL, isso não é uma boa notícia. Isso quer dizer que a defesa está entrando muito em campo, entendeu? Então isso tudo... Pra mim, quando o Mike Tomlin ele começa a falar que o time não foi físico, não tá apresentando isso e tudo mais, um jornalista, o Gary Dula, que até nas perguntas chamou a atenção, falando que é a segunda ou terceira semana que Mike Tomlin fala isso. Eu não vou estar 100% de certeza que Mike Tomlin falou isso nas últimas semanas, eu não lembro, confesso. O próprio Mike Tomlin fez uma meia-culpa, falou, não é meia-culpa, mas falou, desmentiu, disse que não disse, não falei isso não e tudo mais. Ele pode ter falado, eu vou entender se ele tiver falado, porque novamente esse time tá caótico. Quando a gente fala temporada desmoronando na nossa frente, são essas coisas, essas questões que acontecem de forma muito lenta. Tá caindo aos pedaços da temporada do Steelers na nossa frente de forma muito lenta, uma temporada completamente maluca. E que ainda tem esse agravante. E a NFL não tá nem aí para isso. A NFL não tá absolutamente nem aí para se o Steelers tá com tempo de descanso, se o Steelers não tá com tempo de descanso. Então vamos ver como é que vai ser essa semana, né? É uma semana normal, um tempo de descanso um pouco maior. O jogo é só na segunda-feira contra a equipe do Cincinnati Bengals. Vamos ver como é que eles vão se desenrolar com base nessas observações que Mike Tomlin trouxe, né? Tudo ao redor desse fato. O time não foi físico o suficiente, o time adversário foi mais. Isso, com o status de Steelers, se preocupa. O Steelers joga na divisão mais física da NFL, a NFC Norte. Viram a batalha que foi Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Aquilo é a NFC Norte. Talvez o jogo a NFC Norte tenha um pouco mais de estilo de defesa e tudo mais, mas hoje em dia isso
pesa tanto. Já viu Steelers e Ravens em 2018, 2017, tendo um placar muito semelhante também, foi 43-42, não lembro, foi um chute do Bozo no final do jogo que nos deu as vitórias, enfim. Esse norte é isso, o jogo físico, o Lamar Jackson sai, entre o Trace McSorley começa a acertar uns passos e tudo mais, aí o Lamar Jackson volta no seu cavalo branco lá no final do jogo, salva o balão para o Ravens, chute de 55 já do Justin Tucker, enfim, AFC Norte é isso, é a divisão mais física da NFL, e a gente não investe tanto em jogadores de OL em primeira rodada, a gente tem Decaixa, a gente tem Paulsen em jogadores de primeira rodada na OL, na DL a gente também não investe em vão, Tweet segunda rodada, Hayward de primeira rodada, os linebackers, aí se fala TJ Watt, Bud Dupree em condições normais de primeira rodada, não é em vão, é por conta de toda essa fisicalidade, essa palavra existir, que tem na UFC Norte. Então, isso tudo para mim é o grande fator quando você olha, o Steelers aprendeu a jogar, o Steelers sei lá o que, o Steelers está correndo com a bola, esse time não está aguentando, não tá se aguentando em campo, isso é muito perceptível, contagia a torcida, enfim, incrivelmente, e eu chamo a atenção isso no podcast, eu diria que esse time é um desafio, tá parecendo ser esse final de temporada, um desafio para Mike Tomlin maior do que foi o time de 2019. E o ataque tá a mesma coisa, viu? O ataque, não queira achar que só porque tá com o Ben Roethlisberger, longe da culpa para mim ser do Ben Roethlisberger. Também não acho que tem que ficar apontando o culpado, a culpa é de Mike Tomlin, a culpa é de Red Fisher, a culpa é de Ben Roethlisberger. Red Fisher tem um peso grande, obviamente, mas esse conjunto todo de fatores que acabam levando a situação que a gente tá aqui há mais de 10 minutos conversando sobre. Não dá para apontar dedo na cara de ninguém e tudo mais, mas que, novamente, existem decisões. O Brent Fisher, para mim, tem uma grande parcela dessa culpa, mas não é só ele também. Não é só ele. Essa questão do time estar todo desgastado acaba pesando razoavelmente aqui também. Enrolei muito nesse assunto. Então, e também foi a grande pergunta, o grande assunto por trás da coletiva de Mike Tomlin, diria que dá para destacar, foi sobre isso. Tomlin falou sobre as lesões, falei sobre as lesões agora há pouco. Então a gente tem o Kevin Dotson machucado no ombro. Depois do jogo houve a sensação que a lesão do Kevin Dotson havia sido... Perdão, vou ligar o ventilador porque sabe que Recife é meio complicado. Tá calor, depois de ficar com a cabeça quente falando esse assunto é complicado. Então o Kevin Dotson lesão no ombro, existiu a expectativa que fosse uma lesão no peitoral dele. O Tony até comunicou a respeito disso após o jogo, que havia essa expectativa e tudo mais. O Chukwueze Okorafor com a lesão no tornozelo chegou a sair, perdeu os snaps na partida contra a equipe do Bills, mas voltou depois. Vamos ver a disponibilidade dele para o jogo de segunda-feira. Dois jogadores de OL, já estamos sem Matt Feiler, que foi para o Injury Reserve ontem, foi adicionado, e aí ativamos o outside linebacker Cassius Marsh para poder reforçar o nosso depth de outside linebacker, que já está sendo Dupree. Então só estava TJ Watt, Oladeni e Alex Highsmith. Basicamente o Cassius Marsh, jogador experiente já na NFL, muito rodado, passou por Colts, 49ers, Seahawks, Patriots também, se não me engano. Chega agora para Steelers, para ficar aqui na nossa equipe. Ele estava no practice squad do Colts. E James Conner, lesão no quadril pro James Conner. Voltou, estava na lista de Covid, voltou no domingo, não teve muita oportunidade, talvez por conta da lesão. O Terrell Edmonds, lesão no ombro. E o cornerback Joe Hayden, que não jogou no domingo com uma concussão, ainda sem... a gente não sabe quando ele vai sair, mas sou otimista que ele vai pro jogo. Também tem otimismo no Tony que o Kevin Dotson vai poder jogar. Precisamos muito do Kevin Dotson nessa semana, já que estamos sem o Matt Feiler na posição. E diante de tanta lesão na OL, o Steelers fez uma contratação agora pela tarde, contratou o jogador Danny Isidora da equipe do Kansas City Chiefs, que estava no practice squad dos Chiefs. Agora ele vem se juntar ao Steelers, do Seed 1 da AFC para o Seed 2 da AFC. Danny Isidora, novo jogador, vai reforçar o depth da equipe do Pittsburgh Steelers.
Outros pontos que valem destacar na coletiva do Tony. A gente conversou ontem no podcast sobre a diminuição dos snaps para o Chase Claypool. Claypool, se não me engano, só jogou 3 snaps no terceiro e quarto do segundo tempo, em resumo. Estranhei bastante que isso tenha acontecido. O time estava muito atrás do placar, precisava de Claypool, que já mostrou ter um tipo de habilidade, precisava botar uma faísca no jogo e tudo mais. E aí o Tony foi questionado a respeito disso, e o que o Tony ele comentou a respeito, estava com isso na tela que agora eu me perdi. Você atingiu o limite perguntaram se o Claypool atingiu o limite da curva dele de rookie, se chegou ao limite e não vê mais muita oportunidade de contribuir. Aí Tony disse que não identificou isso, mas há o potencial dele já ter atingido sim a sua curva de limite de rookie, e uma das coisas que isso pode acarretar é de fato reduzir o número de snaps, que aí vocês já viram que isso aconteceu no domingo. Tony gosta de mandar mensagens, principalmente para rookies nesse sentido. Tony provoca muito rookies para que possam se superar. Acredito também ter sido uma mensagem. Eu acho que o Claypool vai perder snaps, acho que o Claypool vai continuar tendo a sua participação normalmente nos jogos. É mais uma provocação, talvez na segunda-feira a gente consiga ver o Claypool já muito melhor em campo. Tony destacou que está adorando, que vai ter uma semana inteira de preparação, sem semana curta ou mudanças repentinas no calendário, a não ser que tenha outro surto de Covid. Mas sinceramente acho que a NFL meio que tacou foda-se mesmo para isso, infelizmente. Não existe um protocolo claro para a NFL, não existe nada claro nessa questão no mundo da NFL. A NFL faz o que quer e não tá nem aí para as consequências que as decisões já podem acarretar. Eles só querem garantir que a temporada acabe lá em fevereiro mesmo e pronto. E aí depois todo mundo que se cuide, que se vire, que arque com as consequências dessa temporada que está sendo doida. Então, pelo menos na última semana já não viu muita preocupação com relação à Covid e tudo mais. Então, eu acredito que vão seguir dessa maneira mesmo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Sem maiores novidades, só apenas isso. Trazer esse ponto para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Create a lineup, pick more or less on at least 2 players. You can combine players from multiple sports: football, basketball, MMA, soccer, you name it. We got it. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money as quick as 15 minutes. Prize Picks invented the flex play, so you can still cash out if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.